Olá amigos, sejam bem-vindos ao 5º capítulo do nosso curso de Blender. Eu sou o Alexandre Ferri e nós vamos aprender neste 5º capítulo a modelar e modificar os objetos. Bom, na aula passada nós aprendemos a trabalhar com os objetos, mas de uma forma inteira, né? Então, vamos dar uma pequena recapitulada. A gente aprendeu aí a fazer a movimentação do objeto com o mouse ou utilizando a tecla G, que é o Grab, né? Que significa agarrar. Aprendemos a fazer a rotação do objeto, aprendemos a mexer aí com a escala do objeto. Também aprendemos que nós podemos utilizar a tecla Shift para fazer uma precisão maior nesses deslocamentos, ou utilizando a tecla Ctrl para que o objeto consiga se movimentar pelo grid que existe aqui no nosso plano tridimensional. Que mais? Aprendemos a deletar um objeto, a criar uma cópia desse objeto, mas tudo que nós tratamos nessa aula passada é sempre relacionado com o objeto inteiro e mantendo ele sempre no seu formato original. Então, se nós estávamos trabalhando com um cubo, ele sempre seria um cubo. Se estivéssemos trabalhando com uma esfera, ele sempre seria uma esfera. O que nós vamos aprender nesta aula é a modelagem de um objeto. E aí, o que nós vamos fazer com essa modelagem? Nós vamos conseguir transformar um objeto na sua forma primitiva em um objeto mais complexo, em outro formato, né? Podemos deformar agora os objetos. Para podermos aprender um pouco melhor, eu vou criar aqui um novo objeto, tá? Vou criar aqui uma esfera. Para que eu coloquei essa esfera? Para a gente poder ter aqui seleções de objetos, tá? Porque eu quero mostrar nesse primeiro momento a navegabilidade pela ferramenta, tá? Então, qual é o processo que nós vamos ter que fazer? Sempre que a gente for modelar o objeto, a gente vai ter que, em primeiro passo, verificar se nós estamos aqui, ó, no modo de objeto, tá? Então, nós temos esse modo de objeto e vamos utilizar também este modo de edição. O modo de edição é onde nós conseguimos modelar o objeto, ok? Então, a operação básica de entrar nesse processo é muito simples. A gente seleciona o objeto. Para isso, a gente vai com o mouse e com o botão do lado direito do mouse, nós apertamos sobre o objeto e aí ele fica selecionado, tá? E uma vez que o objeto foi selecionado, então vamos selecionar aqui o cubo, que ele vai ser um exemplo um pouco melhor nesse primeiro passo aqui da nossa aula. Nós vamos entrar então no modo de edição, tá? E para facilitar um pouco mais esse negócio de mudanças de modos, né? Nós podemos também utilizar aqui a tecla Tab, que é um atalho que nos permite estar sempre alterando rapidamente entre esses dois modos, o modo de objeto e o modo de edição, ok? Então veja bem, sem a utilização da tecla Tab, nós teríamos que selecionar o objeto, descer com o mouse até aqui, entrar no modo de edição, editamos o objeto, precisamos agora modelar o cubo, aí teria que ir com o mouse até aqui embaixo, entrar no modo de objeto, selecionar o cubo, vir com o mouse de novo aqui embaixo, modo de edição. Então acaba se tornando um processo um pouco trabalhoso fazer isso só com o mouse. Agora vamos ver a diferença com a utilização da tecla Tab, só para a gente frisar bem e a gente criar aqui uma boa base inicial na utilização desse programa. Então, eu vou pressionar aqui o Tab, saio do modo de objeto, seleciono a esfera e começo a editar a esfera. Então observem a velocidade com que eu consigo fazer agora as mudanças de objetos, né? E entrando no modo de edição. Ok? Tá? Então, ficou bem evidenciado que essa tecla Tab ela vai nos auxiliar muito. Então, esse é um atalho que nós temos que ter ele sempre gravado na nossa memória, tá? Para a gente ter uma produção mais rápida dos nossos projetos. Muito bem. Então, agora vamos começar a falar sobre modelagem de objetos. Que processo seria esse de modelagem de objetos? Então o primeiro passo que eu fiz agora,
Eu voltei para o modo de objetos, selecionei o cubo e aqui eu estou agora no meu modo de edição. Essa modelagem, ela vai pegar um elemento desse cubo e nós vamos conseguir deslocar apenas esse elemento. Vamos conseguir fazer uma deformação desse cubo. Então observem aqui. No momento eu estou com todos os pontos, todos os elementos que compõem o meu cubo selecionados. Então se eu fizer aqui uma movimentação nisso, eu estou simplesmente deslocando o meu objeto por completo, não estou fazendo nenhuma mudança, né? Então eu vou desmarcar todos esses elementos do meu cubo pressionando aqui a tecla A, ok? Depois eu vou falar sobre essa tecla de atalho da tecla A. E eu vou selecionar aqui um único elemento desse cubo, que é esse pequeno vértice que está aqui, ó. Estou selecionando esse vértice e agora eu vou fazer um deslocamento deste vértice. Observe o que vai acontecer. Acabamos de fazer uma transformação no formato do meu cubo. Não é mais um cubo agora, correto? Tá? Porque eu estou movimentando apenas um ponto. Isso que eu estou fazendo é o processo de modelar um objeto, tá? Então é como se eu estivesse aí com algumas ferramentas, cortando o cubo ou adicionando mais massa a esse cubo, enfim, dando um novo formato ao formato primitivo do cubo, ok? Tá? Bom, vamos voltar como ele estava antes, né? Estou usando a tecla Ctrl Z até ele voltar no formato que estava antes, para a gente ainda não criar nenhuma modificação. Mas eu queria primeiro dar essa passada inicial para você entender o que é o processo de modelagem. Bom, feito isso, vamos entender agora que os elementos, os objetos que nós temos aqui, eles são compostos por 3 elementos básicos. E esses 3 elementos básicos que compõem o meu cubo podem ser selecionados por esse menuzinho aqui embaixo, tá? Eu vou falar agora um pouco sobre cada um deles. Para poder explicar melhor, eu vou colocar o nosso cubo no modo aramado, que é aquele quando utilizamos a tecla Z, tá? Esse modo aramado, ele permite nos ver o cubo como se ele fosse composto por arames, ok? Então é como se o meu cubo aqui ele estivesse feito por arames, e onde as faces seriam feitas de um material meio transparente, né? Um pouco transparente, né? Afinal de contas a gente vê um amarelado aí que nos dá um aspecto de volume do nosso cubo, tá? Muito bem. Então, os 3 elementos que vão compor qualquer objeto, o primeiro elemento é o vértice. Quem são esses vértices? São esses pontos, que são pontos onde temos intersecções de linhas. Vocês estão vendo aqui? Então aqui temos um vértice, aqui temos outro vértice aqui, mais um aqui. Enfim, com a junção de vários vértices, né, a presença aqui de vários vértices, nós conseguimos desenhar o nosso cubo, tá? Então, o vértice são esses pontos, tá? O segundo elemento que nós temos são as arestas. Quem são as arestas? Então, eu vou vir aqui no mouse, nesse menuzinho aqui de baixo, e vou selecionar o modo de seleção de arestas, tá? E agora, quando eu clicar no meu cubo, em qualquer uma destas arestas, que são essas linhas, né? Então, vamos imaginar a aresta como uma linha que compreende entre 2 vértices, tá? Então eu tenho um vértice aqui, tenho outro vértice aqui, e entre esses 2 vértices eu tenho uma linha. Essa daqui, essa linha, ou esse canto, vamos imaginar como o canto do nosso cubo, essa é a aresta. Então, olha, eu vou selecionar com o botão direito do mouse sobre ele, e vocês estão observando que agora eu faço o quê? Seleção de arestas. Perceberam? Eu não consigo mais selecionar aqui o meu vértice, olha. Eu tento selecionar o vértice e não consigo, porque eu estou nesse menu na parte de seleção de arestas. E o que nós conseguimos fazer com a seleção de arestas? Nós conseguimos, por exemplo, deslocar. Podemos deslocar a aresta e o nosso cubo vai ganhar um outro formato, né?
Então, quando nós fazemos um processo de modelagem, existem momentos que nós vamos precisar selecionar um vértice ou selecionar a aresta, ok? Eu vou tirar agora fora a visualização aqui desse modo aramado com a tecla Z, né? Para a gente poder enxergar um pouco melhor o que está acontecendo aqui com o meu cubo, tá? Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, esta aresta, olha o que acontece com o meu cubo, tá? Ok? Então eu consigo aqui fazer com que ele ganhe novos formatos geométricos, tá? Eu vou voltar agora o cubo para nossa visualização inicial, tá? Vamos voltar para o modo aramado aqui, né? E agora eu vou explicar para vocês o terceiro elemento. O terceiro elemento aqui no nosso menu são as faces, né? E quem são as faces? São essas áreas que ficam compreendidas entre as arestas, né? Então, para mim poder ter uma face, eu preciso no mínimo de 3 arestas. Se eu não tiver 3 arestas, eu não consigo desenhar uma face, ok? Então eu preciso ter 3 arestas ou pelo menos 3 vértices, né? Então com 3 vértices eu consigo desenhar a forma de um triângulo, né? Deixa eu exemplificar um pouco melhor. Vamos olhar aqui a nossa esfera, né? Então para isso eu vou entrar no modo de objeto, vou selecionar aqui a esfera e voltar para o modo de edição. E agora vamos ter uma visualização aqui superior dessa esfera, tá? Vamos colocar ela aqui mais centralizada na nossa tela de trabalho. Vou tirar fora esse modo de aramado aqui para a gente poder enxergar um pouco melhor e vou fazer aqui uma aproximação dessa esfera, tá? Então, para mim explicar um pouquinho para vocês, eu vou entrar aqui no modo de seleção dos vértices, vou desmarcar todas as seleções e aqui eu quero mostrar para vocês que eu tenho uma face composta de 3 pontos ou 3 vértices, tá? Eu tenho um vértice aqui, o segundo vértice aqui, né? Isso me compõe também uma aresta, né? E na hora que eu clicar o último ponto, que é esse ponto aqui, eu terei aqui então uma face, tá? Que é essa área plana aqui da minha esfera, né? Então vocês estão entendendo que no mínimo eu preciso ter 3 pontos para conseguir montar uma face, né? Com apenas 2 pontos eu só conseguiria ter o quê? Uma aresta, mas não conseguiria ter uma face. Com 3 pontos eu consigo ter 3 arestas, né? E, portanto, uma única face. E as faces nós podemos ter com N pontos, né? Então, a partir de 3 pontos, eu posso ter uma face com 4 pontos, com 5 pontos, 6 pontos e até de uma certa forma infinita, né? É lógico que a gente nunca vai ter uma possibilidade dessas no sistema, mas eu posso ter uma face com milhares de pontos. Isso que é importante que vocês compreendam. Essa quantidade maior de arestas e de vértices para compor uma face, ela vai me ajudar no quê? Apenas num novo formato geométrico dessa minha face, né? Então eu poderia ter, por exemplo, se nós não tivéssemos aqui nessa esfera, por exemplo, vamos dizer que eu eliminasse aqui todos esses vértices, tá? E eliminasse esse vértice aqui principal, ok? E aí nós teríamos aqui apenas esses vértices externos aqui da minha esfera. Então eu poderia ter o que aqui? Um círculo, né? Um círculo composto de um número grande de vértices. E aí vocês percebem que quanto maior o meu número de vértices nessa circunferência, mais arredondado seria o aspecto desse meu círculo. Vocês estão entendendo? Porque olha aqui nesse ponto, tá? Entre esse vértice e este vértice, eu vou ter o que aqui? Uma linha reta, ok?
Então, se eu precisasse arredondar essa parte aqui um pouco mais, eu poderia colocar mais um vértice, mais outro vértice, enfim, aumentar a quantidade de vértices aqui, e aí eu conseguiria fazer um aspecto um pouco mais arredondado, mais suavizado, né? Se vocês observassem, se vocês observarem melhor essa esfera aqui, vocês vão notar que ela tem um aspecto um pouco facetado, né? Ou seja, eu tenho faces planas, faces retas aqui na composição dessa minha esfera. Então, quanto maior a minha quantidade de vértices, mais suavizada vai ser essa curva, né? Um aspecto mais arredondado nós vamos conseguir dar para a nossa esfera. Em contrapartida, quanto maior esse número de vértices, maior a quantidade de arestas e de faces, mais complexo nós vamos criar o nosso objeto. E a complexidade, se ela for exagerada, quer dizer, se eu acabar num projeto dando um aspecto de suavidade muito além do que eu realmente precisasse ter no meu objeto, eu vou acabar tendo um projeto muito mais complexo, mais pesado do que aquilo que eu realmente precisaria ter. Então a gente precisa o quê? Aprender a ter aqui um bom senso, né? Então a gente precisa sempre procurar utilizar os recursos na quantidade mínima necessária para a gente conseguir aquele aspecto visual que nós gostaríamos que o objeto tivesse. Então quando a gente faz um trabalho, por exemplo, um projeto tridimensional para elaboração de um jogo, se eu transformar os meus objetos que vão fazer parte desse meu jogo de uma forma muito complexa, senão ficaria muito pesado para o console poder dar essa jogabilidade. Eu teria aí uma animação no meu jogo um pouco travada, né? Agora, se eu estou fazendo um projeto no Blender para a questão de um filme, né? Então vamos imaginar essa situação. Essa esfera aqui, em algum momento no meu filme, ela iria participar de uma forma muito aproximada, né? Então vamos dizer que na minha animação no vídeo, essa esfera, ela viesse rodando assim desse jeito aqui e passasse bem rente à nossa câmera, que é o nosso ponto de visão. Então vamos dizer que eu fizesse uma animação nesse sentido. O que vocês vão perceber ali é que se eu aproximar demais do meu ponto de visão, essas faces, esse aspecto aqui da minha esfera, ele ficaria muito facetado, não ficaria muito legal, né? Então nesse caso seria uma condição que eu precisaria aumentar a quantidade dos vértices, né? Precisaria tornar essa esfera um pouco mais complexa para que ela tivesse um aspecto visual mais bonito para o nosso filme, né? Agora, se eu fizesse uma renderização onde essa esfera participaria num ponto mais distante, como esse daqui, né? Então ela estaria aqui, ó. Se eu aumentar a complexidade do número de vértices, arestas, de faces, nesse momento, você percebe que não vai criar efeito nenhum. Quer dizer, o meu resultado visual óptico final vai ser o mesmo. A gente não vai ter nenhum ganho em tornar essa esfera muito complexa. Entenderam? Então isso é para a gente poder aprimorar um pouco o que agora? A nossa análise de quando precisamos criar algo mais complexo ou não. Em muitas animações, em muitos filmes e jogos também, quando nós temos imagens que ficam muito ao fundo, não necessariamente nós precisamos criar objetos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma montanha bem longe no meu cenário, eu poderia colocar até ela de certa forma meio plana, que eu não conseguiria notar muita diferença, né? Agora, se eu estivesse fazendo uma animação que é um avião sobrevoando e de repente ele vai chegar próximo dessa montanha e vai fazer um sobrevoo nessa montanha, aí eu precisaria fazer um mapeamento dessa montanha, precisaria fazer uma coisa mais bem elaborada. Então,
a nossa criatividade a todo momento vai ser testada aqui na nossa ferramenta. E essa criatividade é o que vai fazer o nosso projeto ser leve e com um resultado visual muito legal. Vocês estão entendendo? Eu tô... às vezes o pessoal acha assim, o seu vídeo é um pouco lento, é um pouco demorado, você demora muito. Não, é porque esse momento que nós estamos aprendendo o Blender agora é o momento onde nós estamos construindo o quê? A nossa base. Então é muito importante a gente prestar atenção, é muito importante a gente frisar bem as coisas para que elas entrem de uma maneira melhor possível para o seu entendimento, né? Então, vira e mexe eu estou falando de novo da mesma tecla, vira e mexe eu vou estar falando de novo do mesmo movimento, tudo para quê? Para afirmar isso, para que a gente consiga construir em você essa base sólida que é a estrutura e a base da utilização da ferramenta Blender. Se você fizer esse primeiro momento de uma forma bem feita, dali para frente vai ser muito mais fácil tudo que você fizer. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão de criar muitos vértices, muitas arestas, muitas faces num objeto, quando devemos criar ou não, tá? Agora vamos voltar de novo na parte lá da modelagem do nosso objeto, ok? Bom, como eu estou trabalhando agora com seleção de faces, vamos largar um pouquinho o cubo e vamos trabalhar aqui mesmo na nossa esfera, tá? Eu vou entrar então de novo aqui no modo seleção de faces. E aí o que nós percebemos aqui? Que essa esfera é composta por várias faces, né? Tem um monte de faces aqui. Eu tenho uma face aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. E tem outras que vão ficando com tamanhos menores, tem umas com tamanhos maiores, tem umas bem pequenininhas aqui. Temos na nossa esfera faces que são compostas por 4 vértices, né? Então temos um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. E consequentemente temos uma aresta, 2 arestas, 3 arestas e 4 arestas, né? Se virarmos aqui um pouco mais acima, nós vamos ver já umas faces diferentes, né? Então é mais ou menos aquilo que eu já falei para vocês, né? Aqui eu tenho uma face composta por apenas 3 vértices, né? Então eu preciso no mínimo ter 3 vértices para conseguir fazer essa face aqui, ok? E o que a face vai nos ajudar na modelagem do objeto? É o deslocamento que vocês já devem estar imaginando. Então, por exemplo, se eu selecionar essa face aqui, ó, e eu realizar aqui um deslocamento dela, ó, vocês estão entendendo, ó? Eu só estou deslocando ela, ok? Ah, mas o Alexandre, eu não estou entendendo o que eu poderia fazer com o deslocamento de faces. Tá, eu vou dar um exemplo para vocês de uma forma mais rápida para a gente poder entender, tá? Eu vou selecionar aqui umas faces nessa minha esfera, tá? E aí é um ponto legal de você entender como a nossa criatividade vai nos permitir criar objetos novos com uma facilidade muito grande, tá? Então, olha, eu estou trabalhando aqui com apenas o que aqui, hein? Uma esfera, né? Tá? E eu vou agora puxar esses monte de faces que eu acabei de criar, tá? Olha aqui que eu estou fazendo, hein? Tá? Bom, só de puxar essas faces, eu comecei aqui a modelagem. O que pode parecer isso aqui? Alguma suspeita? Poderia ser aqui um leme de um barco? Pode, não pode? Parece um leme aqui, né? Aquela parte que fica na água, né? Que faz o movimento do barco ir para a esquerda ou para a direita. Poderia ser isso? Poderia, né? Se eu puxar ele um pouquinho mais para dentro, ó, fazer uma coisa assim, eu poderia estar iniciando aqui a modelagem do quê? Uma nave espacial? Poderia também, não poderia, pessoal? Poderia ser o início de uma modelagem espacial. Vocês viram que só selecionando algumas faces, como eu consigo fazer uma coisa bem rápida, né? Então, de repente, me surge assim uma outra necessidade. Aqui eu precisaria pegar só essa face, né? E aqui eu poderia puxar essa face um pouco mais para fora,
né? Para dar um outro aspecto, né? E aí você fala assim, bom, mas aqui eu gostaria ainda de terminar isso daqui numa forma de ponta, né? Ah, você quer fazer um formato de ponta? Por que não? Então vamos mudar agora a seleção para vértices, né? E já estamos até com os nossos 4 vértices aqui selecionados, certo? E aí eu vou apertar aquela tecla, você se lembra daquela tecla escala, que é a tecla S, né? Scale do inglês, né? Então eu vou apertar aqui o S e olha só, apertando o S aqui e diminuindo, eu estou diminuindo a escala desses vértices, ok? E eu estou aqui criando o que? Aquela pontinha que eu queria criar. Mas talvez eu nem precisasse ter entrado nessa moda de seleção de vértices, né? Afinal de contas, se eu pegar aqui uma única face e apertar o S, eu também consigo mexer na escala da face, né? Então não teria muito sentido de eu precisar escolher os vértices, né? Agora, se eu precisasse modificar os vértices de forma independente, tá? Aí sim, né? Então, por exemplo, se eu precisasse só pegar esse vértice aqui e fazer uma pequena modificação neste vértice, ok? E aí eu não conseguiria fazer esse resultado aqui simplesmente com a modelagem do que? Da minha escala. Entenderam? Então nós vamos ter momentos em que nós vamos precisar selecionar um vértice, selecionar uma aresta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma aresta e vamos fazer uma pequena mudança nessa aresta. Então vocês estão percebendo que nessa minha modelagem de objeto eu vou ter diversas necessidades. Vai ter momentos que vou precisar selecionar as arestas, tem momentos que eu vou precisar selecionar os meus vértices, tem momentos que eu vou precisar selecionar as faces, enfim. De acordo com a minha necessidade, eu vou usar o bom senso naquele momento e vou ter que tomar a decisão de que modo que eu vou estar trabalhando. Bom, já conseguimos dar um bom avanço aí nessa parte de modelagem de objetos, né? Olha, eu tinha uma esfera aqui, ó, e com a modelagem de objeto criei alguma coisa aqui que sei lá o que que é, né? Não tem muito sentido, mas poderia ser o início da modelagem de uma nave espacial, por exemplo. Poderia, né? Não teria não estaria muito longe disso, né? Bom, agora eu vou ensinar para vocês uma forma mais prática da gente estar mudando também essa seleção dos elementos do meu objeto, né? Porque eu tenho que ir com o mouse até aqui embaixo, seleciono e volto. Venho com o mouse, seleciono aqui embaixo e volto. Quer dizer, eu vou acabar tendo uma certa movimentação longa aqui de mouse para poder fazer essa seleção. Então nós podemos, utilizando as teclas Ctrl e Tab, vamos pressionar o Ctrl e Tab. E é importante que o mouse esteja aqui sempre na minha janela de trabalho, né? Se eu estiver com o mouse aqui fora e pressionar Ctrl Tab, ó, não acontece nada, tá, pessoal? Então o Ctrl Tab vai ter que estar com o mouse sempre aqui dentro da janela, tá? E aí eu aperto aqui Ctrl Tab e olha só, eu tenho aqui um menuzinho de seleção de vértice, aresta ou face, que é simplesmente a mesma coisa que eu estaria fazendo uma seleção lá embaixo, só que a facilidade aqui é que eu não preciso descer o mouse, eu não preciso descer ele até aquela posição inferior da minha janela de trabalho. Então eu seleciono aqui, por exemplo, faces, eu já estou no modo de seleção de faces, né? Para aqueles que são um pouco mais descrentes, eu vou fazer a função aqui mais próxima do menuzinho e ampliando aqui a imagem na tela do vídeo, a gente vai conseguir ver essa movimentação. Olha, eu estou em modo de faces, vou mudar para o modo de arestas, vou mudar agora para o modo de vértices. Então vocês perceberam que aqui embaixo foi feita essa modificação também, que é a mesma coisa que se eu tivesse feito isso com o mouse, ok? E agora, continuando, vamos entrar agora com uma outra opção. Bom, uma outra coisa que é importante eu mencionar, talvez eu não tenha falado antes, é que para a gente poder fazer qualquer seleção,
com o mouse, a gente vai em cima do elemento que eu estiver trabalhando. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando com vértices. Eu venho com o mouse em cima do vértice que eu quero selecionar e pressiono o botão direito do mouse sobre ele. Então, assim, eu consigo fazer a seleção do elemento, tá? Mesma coisa com as arestas, né? Sempre com o botão direito do mouse e a mesma coisa sempre com as faces, ok? Tá? Ok. Uma outra coisa importante, já que estamos falando aqui de seleção, vamos colocar nossa ferramenta aqui no modo aramado, né? Tá? É que no modo aramado eu consigo fazer uma seleção de elementos que estão atrás do objeto. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui na minha esfera e eu posso selecionar nesse modo aramado faces que estão aonde? Atrás. Olha, eu consegui selecionar uma face que estava lá atrás. Perceberam? Agora, se eu não estiver neste modo aramado, no modo facetado, onde a face ela fica como se fosse uma barreira na visualização do que está atrás, né? Eu não consigo mais fazer essa seleção dos elementos que estão atrás, tá? Eu sempre vou estar selecionando os elementos que estão à frente, no meu campo de visão, entenderam? Então eu não consigo selecionar aqui atrás. É importante que a gente entenda que esse modo aramado ou não, né? A gente vai estar usando a toda hora, quer dizer, em alguns momentos eu sei que eu preciso selecionar um elemento que está lá atrás e aí eu não preciso ficar girando a minha cena para poder estar trabalhando nesses elementos, ok? Tá? Então eu vou conseguir evidenciar para vocês que eu consigo trabalhar dessa forma de uma maneira muito prática e rápida, né? Ok? Tá? Então a tecla Z é uma tecla também muito importante, a gente não pode esquecer disso, ok? Agora, vamos dizer que eu precisasse selecionar mais de um elemento, né? Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, vamos tirar o modo aramado fora, né? Vamos visualizar assim. Vamos dizer que eu precisasse selecionar mais de uma face. O problema é que quando eu seleciono uma nova face, a anterior foi desmarcada, foi desselecionada, né? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Então eu tenho duas teclas muito legais aí para a gente poder estar aprendendo. Eu tenho a tecla Shift. Então quando eu mantenho essa tecla Shift pressionada, não solto, né? Ela continua apertado aqui a tecla. Eu posso estar selecionando agora mais de uma face. Então eu vou com o mouse na face que eu gostaria de selecionar e clico nela. Então agora vocês observam que eu fiz uma nova seleção, mas mantive a seleção anterior. Isso vale para vértices, para arestas e também para as faces, ok? Então dessa forma eu consigo selecionar o que aqui? Um grupo de faces, né? Foi isso que eu utilizei quando eu fiz essa seleção aqui para a montagem dessa minha nave espacial, né? Então selecionei aqui várias faces, né? E puxei todas elas de uma vez só. Então tudo que nós tivermos selecionado, eles vão estar sempre caminhando junto, né? Tá? Ok? E aí é bom a gente entender também que aquelas teclas que nós aprendemos lá na aula passada, a tecla G, que é agarrar, né? Então quando eu pressiono G e agarro o elemento, eu consigo fazer aquele deslocamento. Também posso trabalhar só no eixo X com ele, só no eixo Y com ele, ou só no eixo Z também, né? Além dessa tecla G, nós aprendemos a tecla R, que é a rotação. Olha, a rotação também vai funcionar aqui. Ah, eu quero rotacionar no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Quero trabalhar com números, então X2, né? Ou X4 ou X8, né? Então, a gente está aqui sempre trabalhando da mesma forma daquela que a gente aprendeu na aula passada, só que agora com os elementos que compõem o objeto. Olha que legal, né? A gente aprendeu uma coisa na aula passada e estamos usando aqui também. Ah, e a tecla Shift funciona? Funciona também. Por exemplo, vamos fazer o Grab aqui, né? Tem um deslocamento, aí eu aperto Shift, ó. Diminuiu a velocidade. Olha que legal. Vocês estão vendo só? Ó. O negócio agora ele tem o quê?
um deslocamento mais lento e mais preciso. Então aquele momento que você precisa, pô, mas eu não estou com dificuldade para posicionar esse elemento aqui nessa posição certinha, pressiona o Shift que você consegue, ok? O Ctrl também, ele vai funcionar com o grid, né? Ó, vai funcionar com o grid, ele vai fazer movimentações com o grid, ok? Tá? Muito bem. Que mais aprendemos? Ah, tem a escala, né? A escala também funciona. Olha aqui a escala aí, ó, diminuindo a escala, aumentando a escala, né? Então você vai estar tendo aí várias ferramentas para te ajudar aí nessa modelagem, ok? Muito bem. Então nós aprendemos que a tecla Shift pressionada me permite sempre estar selecionando novos elementos. Soltei a tecla Shift, a primeira seleção que eu fizer desmarca tudo e marca só esse cara aqui. Já que estamos falando de marcar e desmarcar, se a gente pressionar a tecla A, nós desmarcamos tudo. E se pressionarmos a tecla A novamente, no momento que não temos nada selecionado no nosso objeto, ela vai marcar todos os elementos que você definiu. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com faces, pressionando a tecla A, eu seleciono todas as faces do meu objeto. E aí, qualquer coisa que eu fizer agora vai ser uma modificação no meu objeto por inteiro, né? A gente não consegue deformar o objeto. Podemos até mudar a escala, girar o objeto, mas ele vai manter sempre as suas características iniciais de formato, ok? Bom, legal. E aí, lembra que eu tinha falado da tecla Shift, né? Na seleção? Então eu vou desmarcar agora tudo, vou pressionar a tecla A. E lembrando, por que a tecla A? Porque A ele representa a palavra all, que é A-L-L. E all, em inglês, significa todos, tudo, entendeu? Ou então é tudo desmarcado ou tudo selecionado. Se ele entende que já tem alguma coisa selecionada no meu objeto, então é tudo desmarcado. Se eu pressionar com tudo desmarcado, ele marca tudo. Então o A sempre vai estar fazendo aí esse efeito. Agora, eu tinha explicado para vocês que nós tínhamos a tecla Shift e também tínhamos a tecla Ctrl, né? O que será que o Ctrl vai fazer de diferente nesse momento? É uma tecla muito interessante também, tá? Eu faço uma seleção, né? Então, olha, vocês vão observar que eu estou aqui selecionando essa face, né? E aí eu venho para cá e mantendo a tecla Ctrl pressionada, agora quando eu fizer uma marcação aqui, olha o que ele vai fazer. Será que vocês conseguiram entender ou eu vou ter que explicar? Eu tinha um objeto que estava selecionado aqui, não tinha? E agora eu fiz uma nova seleção aqui, não fiz? O sistema ele vai procurar um caminho mais curto possível para fazer uma seleção completa deste elemento até este outro elemento aqui. Olha que legal, hein? E agora eu estou com o foco aonde? Nesse último elemento que eu fiz uma seleção, né? Não estou com o meu foco mais aqui. Então é importante que além das seleções, você entenda que existe um foco, né? Por isso que esse elemento que está aqui, ele não tem essa cor bem amarelada, né? Ele tem um rachurado aqui, né? Tá? Para quê? Para indicar que eu estou com o foco nesse elemento. E isso vai me ajudar na utilização dessa tecla Ctrl. Se eu fizer agora uma seleção com a tecla Ctrl pressionada nessa face aqui, vamos ver o que vai acontecer? Pronto. Então nós entendemos que eu estava com o meu cursor, né, a seleção do meu objeto estava posicionado aqui, e agora ele selecionou todos esses elementos que estão compreendidos entre essa última seleção e a última seleção que eu fiz aqui, né? Seleção prévia e a última, tá? E sempre ele vai estar procurando fazer o caminho mais curto, né? Então, por exemplo, se eu precisasse fazer aqui uma seleção de todas as faces de forma periférica no meu objeto, eu poderia estar fazendo dessa forma, ó, em pequenos pedaços, né? Tá? Para que ele não chegue a cruzar, né? Para que ele não chegue a cruzar faces de outros lados, outros locais que você não gostaria, né?
Então dessa forma a gente consegue tá fazendo essa seleção por um caminho aqui mais periférico na minha circunferência. Eu gostaria muito que vocês conseguissem ter compreendido bem como essa tecla Ctrl me permite fazer diversas seleções de uma forma diferente que a tecla Shift. É claro que isso só vai ser muito melhor gravado em vocês com a experiência, né? Então é a gente utilizando a ferramenta, brincando com a ferramenta que a gente vai conseguir. Mas com uma seleção desse tipo, por exemplo, eu poderia estar deslocando agora todas essas faces pelo eixo Z, ok? E estar criando aqui, ó, uma coisa diferente no meu objeto, certo? Olha lá. Tá? Então agora temos, olha só o que está acontecendo com a nossa nave espacial, hein? Ok? Tá virando isso aqui um filme de ficção científica, não é mesmo? Poderia ser uma peça de alguma máquina, também poderia ser um controle de volume, não é? Olhando por esse ângulo aqui, ó, uma peça que a gente gira para regular o volume de um aparelho, poderia ser, né? Quer dizer, é um aspecto que pode lembrar vários tipos de utilidades desse objeto aqui. Mas o importante mesmo é que vocês entenderem que pequenas seleções, né, com algumas facilidades que a gente tem na ferramenta, como a gente consegue rapidamente modelar as coisas e transformar elas em coisas mais complexas, não é mesmo? Muito legal isso aqui, né? Se a gente pegasse só esse vértice aqui, ó, vou pegar só esse vérticezinho aqui, ó, tá? E vou deslocar ele aí pelo eixo Z, né? Olha só, tá? Então só um vértice, olha o estrago que esse vértice aqui faz no meu objeto, né? Porque ele tem o quê? Ele tem diversas arestas interligadas a ele, né? Ok? Tá? Então pronto, ó, modelamos um pouquinho mais o nosso objeto, né? Ainda bem que existe o filme de ficção científica para me salvar nesse momento do curso. Bom, pessoal, vamos lá. Continuando. Bom, aprendemos a selecionar então os elementos que são as vértices, faces e arestas, né? Através do mouse, utilizando a tecla Shift, utilizando a tecla Ctrl. Só que temos mais uma ferramenta muito legal que vai nos ajudar a fazer seleções, tá? Vamos imaginar que eu precisasse selecionar aqui, ó, todas as faces, né? Todas as faces que compõem essa parte superior aqui, ó, ok? Poderia facilmente estar indo com o mouse selecionando uma por uma? Poderia também, né? Funcionaria. Mas existe uma ferramenta que vai me ajudar mais ainda, tá? É a ferramenta de seleção por caixa. Caixa, no inglês, é box. E box começa com a letra B. Então, para os adivinhos aí, a nossa tecla de atalho será a letra B. Como é que vai funcionar isso daí? Olha, a gente vai pressionar a tecla B. Aí vocês observam que apareceu aqui umas linhas, né? Uma linha vertical, outra horizontal, fazendo um sistema de cruz. E aí nós vamos selecionar uma área. Então imagine que vamos desenhar aqui um quadrado, tá? E nós temos que escolher um dos cantos do meu quadrado. O canto superior esquerdo, o canto superior direito, canto inferior direito ou o meu canto inferior esquerdo, né? E aí com o mouse pressionamos o botão esquerdo do mouse e seguramos. E nesse momento, quando arrastamos, nós estamos abrindo aqui uma caixa, ou no inglês um box, ok? Quando soltar o meu botão do lado esquerdo, olha o que vai acontecer. Ele selecionou todas as arestas que compõem o meu objeto. Agora é importante a gente entender que lá atrás não houve a seleção. Perceberam? Olha só, selecionamos apenas aquelas arestas que estavam naquele momento visíveis ao meu objeto. Entenderam? Tá? Pô, mas eu queria selecionar todo mundo, como é que eu faço?
Bom, aí eu vou colocar você em dúvida agora. Você tem alguma ideia? Vamos lá, gente. Vamos pensar um pouquinho agora, hein? É isso que eu vou fazer um pouco no curso com vocês. Faz de conta que eu tô aí perguntando para você. Agora é o momento que você já tem que começar a ter algumas noções, né? Então, vou dar a resposta, hein? Para aquele que não sabe responder, vamos lá, hein? Vou dar uma colher de chá agora, tá? O modo aramado. Lembra do modo aramado? Pressionando a tecla Z. Ah, agora nós conseguimos ver quem? Nós conseguimos ver todos os vértices, não é verdade? Então, vamos fazer aquela seleção novamente. Eu vou desmarcar todo mundo, tá? Para a gente ter uma noção real do que vai acontecer. Vou pressionar aqui a tecla B. Vou clicar o botão esquerdo do mouse e vamos arrastar a caixinha novamente. E vou soltá-la agora, ó. Pum, soltei. O que será que aconteceu? Vamos ver lá atrás? E aí, pessoal? Conseguimos selecionar o que? Todo mundo, não é? Ih, mas olha só aqui, puxa vida, né? Pegamos uns caras a mais, né? Eu não queria pegar esses vértices aqui. E aí, pessoal, eu acabei selecionando uns caras a mais, né? E aí, o que eu faço agora? Bom, se eu fiz uma seleção um pouco errada, talvez pelo ângulo que eu estava visualizando, o ângulo estava um pouco deitado, né? Então, na hora que eu acabei arrastando a minha caixa nesse ângulo, eu acabei pegando alguns elementos aqui embaixo que eu não gostaria de pegar. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desmarcar essa seleção e vou fazer o processo novamente. Não tem outra forma, né, de a gente consertar isso, tá? Só que agora eu vou o quê? Consertar o meu ângulo de visão aqui, ok? Para que os vértices estejam bem alinhados, para que não corra mais esse risco, né? E agora eu vou criar novamente a minha caixa de seleção. Olha lá. E solto. Agora nós conseguimos pegar todos os elementos que eu queria pegar, ok? E aí vamos fazer o que com esses elementos, pessoal? Nós vamos agora dar uma arrastadinha neles para cima, ó. Opa! Estamos fazendo uma coisa mais esquisita ainda, né? Tá? E a nossa nave espacial, ela está ganhando o que? Um aspecto diferenciado novamente, né? Agora aqui poderia ser até uma caneca já, né? Olha, estamos criando aqui uma caneca. Bom, pessoal, é só para vocês terem uma ideia dessa seleção, como a gente pode estar utilizando essa seleção para criar o que? Novos tipos de objetos. Perceberam aí? Tá? Então, olha só, com pouca coisa aqui, a gente vai, né, criando aqui um objeto bem diferente daquela esfera que nós tínhamos, tá? Eu não sei bem o que vai acabar virando isso daqui, né? Eu tô só arrastando aleatoriamente. Se você tá pensando que eu vou criar aqui alguma coisa, não vou não, cara. Não vou não. A não ser que eu faça... Vamos ver o que acontece se eu fizer uma nova seleção. Tô curioso agora para aquilo que eu tô criando aqui. Vamos fazer um box aqui em cima. Até aqui. E vou arrastar isso aqui para baixo. Opa! Esqueci do meu modo zebrado. Olha aí, ó. Meu modo aramado, né? Então, vamos entrar no modo aramado. E vamos fazer esta seleção novamente. Tá? Aqui. E agora vamos arrastar um pouco mais abaixo. Pronto. Ok? Então, só para vocês verem como a gente rapidamente... Ó, tem um vérticezinho aqui que ficou um pouco fora do contexto, né? Eu peguei um camarada aqui um pouco fora, né? Perdeu um pouco o formato do negócio aí, mas acabou não dando muito em nada, né? Olha, desse lado aqui parece quase uma turbininha de avião, né? Não parece uma turbina de avião agora? Olha lá. Lembra um pouco, não lembra? Olha lá, tá? Bom, é só para vocês terem uma ideia, né? Poderia fazer isso aqui um prédio de ficção científica? Poderia. Poderia fazer alguma turbina que vai mexer com água? Poderia, enfim. É só a gente usar a nossa criatividade que a gente consegue criar vários elementos novos aqui com a modelagem do objeto, tá? Mas o mais importante disso tudo não é o objeto que criamos, é que nós aprendemos a utilizar aqui a tecla B, né, para criar uma caixa e fazer uma seleção
diferenciada. E a tecla B, ela sempre vai estar agregando seleções. Certo? Aí você vai falar assim, poxa, Alexandre, e se eu precisasse fazer o inverso, né? Então vou pressionar aqui a tecla A, tá? Selecionei o meu objeto todo, né? E aí você poderia ter uma situação que você falaria assim, bom, eu precisava fazer o inverso, eu queria fazer uma seleção, só que eu queria apagar agora com a caixa. Eu posso fazer isso? Pode, você pode fazer isso. Esse pessoal do Blender pensou praticamente em tudo já. Como a ferramenta já tem alguns anos de utilização, à medida que as pessoas vão trabalhando, elas vão tendo ideias, né? E aí as coisas vão naturalmente evoluindo. E aí o que a gente pode fazer? Com esse método de seleção de caixa, nós podemos aplicar aqui a tecla B, só que em vez de você pressionar agora o botão esquerdo do mouse, nós vamos pressionar o botão central do mouse e vamos arrastar essa caixa. Soltando agora, olha o que acontece. Perceberam? Eu desmarquei, quer dizer, eu fiz um sistema inverso daquele que eu tinha feito, olha lá. Só que como eu não estava no modo de aramado, né? Como não estava no modo aramado, acabou perdendo as faces, os vértices que estavam ao fundo. Então vamos entrar no modo aramado, tá? E agora sim, vou pressionar aqui a tecla B. Antes disso, deixa eu só, né? Vamos posicionar melhor o ângulo, né? Senão a gente acaba criando aqui um efeito diferente daquele que a gente queria. E aí eu vou criar agora aqui a tecla B. Vou pressionar o botão central do mouse e solto agora. Olha lá, pessoal, agora eu desmarquei, né? Eu desmarquei, certo? Vamos fazer uma pequena movimentação só para dar uma certa utilidade para isso que nós fizemos, ok? Tá? Então, o nosso objeto agora está ganhando novos formatos, né? Tá? Se eu tivesse realmente tendo que desenvolver um objeto nesse formato aí, enfim, vamos dizer que isso daqui fosse para alguma finalidade qualquer, tá virando quase um pica-pau esse negócio aqui, né? Parece a cabeça de um passarinho já, né? Bom, pessoal, vocês entenderam que como a gente precisa de várias ferramentas de seleção, né? Então, essa tecla B é uma mão na roda também, né? E agora que aprendemos a utilizar o sistema Box de seleção, vamos aprender a utilizar também o sistema de seleção por círculo. E o círculo também é um sistema bem legal para a gente estar utilizando, né? Vamos apagar todas as seleções. E círculo no inglês é circle, que começa também com a letra C. E a nossa tecla de atalho vai ser qual? Você consegue adivinhar? É a letra C. Pressionando o C, nós temos agora, no volta do nosso ponteirinho aqui do mouse, um círculo, tá? Rodando a rodinha aí do mouse, nós conseguimos aqui, ó, mexer no zoom. É importante também lembrar a você que você tem aí um mouse com 3 botões e essa rodinha em cima dele, tá? Se você não tiver esse tipo de mouse, seria bom que você providenciasse um. Não é produto muito caro, né? Algo que te impedisse de ter esse mouse, tá? Porque ele vai te ajudar muito nisso daqui, ok? Você vai ver que cada vez mais a gente vai usando esses botões do mouse, tá? Bom, esse tamanho do círculo é importante porque eu vou conseguir fazer uma seleção de tudo que estiver dentro desse círculo, ok? Então eu vou deixar aqui com esse tamanho agora, tá? E eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse, ó lá. E à medida que eu vou arrastando pelos objetos, ó, é como se eu estivesse quase que pintando o meu círculo, a minha esfera, ou esse objeto que eu acabei de criar, né? Ou seja, por onde eu estiver passando o mouse enquanto eu estou pressionando o botão esquerdo dele, eu vou pintando a marcação de seleção dos meus elementos, tá? Ok? Lembrando novamente, a tecla ESC eu cancelo esse processo, tá? Mas mantém a seleção que eu fiz, tá? Lembrando que os objetos que estavam lá atrás não foram selecionados porque não estava no modo aramado. Se estivesse no modo aramado, eu estaria selecionando esses elementos todos lá atrás também, tá, pessoal? E aí,
legal de você ver que essa ferramenta também ela te traz o que? Uma nova oportunidade de poder fazer uma seleção, né? Um novo facilitador. E aí, não preciso dizer nada que o botão central do mouse com essa opção selecionada, então se eu pressionar aqui agora o botão central do mouse, eu faço o inverso, eu deixo de marcar, deixo de selecionar, entendeu? Ok? Então eu posso ter aqui um sistema ao contrário, marcar todos os vértices, né? Vamos dar o ESC, pressionar o A, aperto o Circle, ok? E aí, pressionando o botão central do mouse, eu consigo o quê? Estar desmarcando esses vértices, né? Lembrando que quando eu tenho os 4 vértices marcados, eu pinto o quê? A minha face inteira. Por isso que quando eu desmarco aqui um único vértice, ele deixa de pintar as faces, ó, tá? Ou seja, essa face aqui ele não tem os 4 vértices selecionados, então ele não pinta mais a face. Ele só deixa o quê? Marcado o vértice. Lembrando que nós estamos no modo de seleção de vértices, tá? Então é por isso que a ferramenta está tendo esse comportamento, né? Se eu estivesse aqui no modo de seleção de faces, né? Aí, se eu apertar o Circle e fazer aqui, então quer dizer, à medida que eu encostar aqui nas minhas faces, ó, eu vou desmarcando todos os vértices que compõem essa face, né? Ou seja, eu desseleciono o que? A face, tá? Então eu acho que a gente conseguiu compreender bem para que a gente utiliza esse método de seleção de círculo. Bom pessoal, agora temos um outro sisteminha de seleção, né? Puxa vida, né? Muita ferramenta para a gente aprender só sobre seleção. Eu acho que dava para fazer um curso só sobre isso, né?